mas é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre tem que ter um cuidado muito grande no utilizar as palavras, porque qualquer tipo de exemplo, qualquer coisa que a gente se utilize como forma de tentar trazer uma aproximação daquilo que a gente quer falar sobre o Cristo, a gente sempre acaba falhando em alguma coisa, né? Então, para não cometer irresponsabilidade, caminhar por lugares que ninguém trilhou ainda, e eu acho que eu não sou muito capaz disso, eu vou caminhar em lugares que muitas pessoas já pisaram. Então, talvez vocês não ouçam nada muito novo, mas tenho certeza que tem muita coisa pessoal minha aqui. Quando a Martinha me perguntou se eu podia fazer essa palestra, e a gente estava nela, falou rapidamente o que ela imaginava do tema que seria proposto, né? E a gente ficou ainda uns 15 dias conversando. Eu acho que a gente se liga ao tema, quando ela falou, a gente já vai se ligando na espiritualidade. E eu estava entre dois temas, quando ela me perguntou, e aí, Jorge, você tem tema? Eu falei, eu tenho esses dois. E confesso para vocês que meu coração estava pendendo a outro tema que ela não escolheu. Eu já estava assim na minha cabeça voando, desenhando, pesquisando os livros que eu ia utilizar para falar. Aí ela falou assim, gostei desse. Eu falei, então é esse, né? Porque às vezes a gente está olhando alguma coisa, e é isso que vocês precisam ver aqui no tema. Eu já conheço sobre o amor de Jesus, eu já ouvi palestras sobre o amor de Jesus. A gente precisa abrir a mente da gente, o coração, todas as vezes que a gente vai ler ou vai estudar o Evangelho, mesmo que seja uma passagem que a gente esteja acostumado demais a ler e a estudar, porque sempre surge a possibilidade da gente entender alguma coisa diferente. Então, para começar a trilhar um caminho, eu anotei algumas coisas também, né? Ela, porque disse que fica emocionada para não perder, né? Eu mesmo para não esquecer, né? Algumas coisas que eu anotei para falar para vocês. Mas eu parti de João 13:34, que nessa hora, em João 13, Jesus já está assim, com a rapaziada dele, com os discípulos dele, falou assim, vamos embora. Então eu preciso falar, relembrar, reafirmar algumas coisas que eu já falei para vocês, algumas coisas que eu já demonstrei muito para vocês, mas é que eu preciso falar porque isso é muito importante. Aí ele fala essa famosa frase, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então a primeira coisa que a gente poderia conversar aqui é, ele está falando do amor dele que ele tem por nós, não do amor genérico. Mas eu não vou falar disso. Vou esbarrar. Eu procurei assim, caminhar por um espaço onde a gente possa entender como é esse caminho, como é esse amor no dia a dia da gente. Por que é um desafio para a gente hoje? A gente poderia discutir, entender que esse amor do Cristo há 2000 anos para o homem, daquela época, com a cultura e com a capacidade de entender as coisas, fosse difícil. Até porque ele foi morto porque um dos motivos é que as ideias dele eram tão revolucionárias que estavam afrontando o poder estabelecido. Vamos matar esse homem. Aí você pode compreender agora, 2000 anos depois, tanta gente falando, repetindo sobre essas coisas, e a gente ainda tem que vir aqui, né? Eu digo assim, e a gente pensar sobre os desafios de amar como Jesus amou. Então, porque alguma coisa falta na gente, ou falta no caminho que a gente está trilhando, que a gente ou não está percebendo, ou que a gente não está dando importância. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, sobre essas circunstâncias que a gente precisa falar. A jornada da evolução moral é uma jornada de transformação, essa que a gente está trilhando, né, há alguns anos na doutrina espírita. É uma jornada de transformação moral, é uma jornada. Então, todos nós estamos num processo, numa busca, num crescente da gente aprender, da gente errar, da gente buscar uma forma de entender
como é preciso viver para que essa transformação moral tão querida por nós se efetue. Então a gente busca na doutrina espírita, né, um caminho que foi trazido para a gente pela espiritualidade como um gabarito da prova. Então todos nós estamos fazendo a prova diariamente, mas nós temos o gabarito. Então por que a gente não copia o gabarito da prova para todo dia a gente tirar 10 na prova do dia? Porque o mundo material que nos cerca, naquele que é necessário que a gente esteja encarnado, até a gente se depurar, ele tem uma pressão, um fascínio, uma coisa que traz a gente para um lugar que é completamente diferente das ideias que o mundo espiritual tem para a gente como caminho evolutivo de transformação. Sabe quando você anda com um jovem, com uma criança no shopping? Você tem um olhar para algumas coisas, mas ele está olhando aquilo que interessa a ele. Então, a gente está andando no mundo, olhando coisas que nos fascinam, e uma das coisas que não estamos prestando atenção, verdadeiramente, é o amor do Cristo, é o ensino dele. A gente até nessa correria, como uma forma de se reabastecer, dar uma parada, quando essa busca nessa vida material tira a gente do prumo, aí a gente lembra, não, peraí que tem um porto seguro. Peraí que, né? Tânia aqui na oração falou que a gente vem errando, vem tentando, e o Senhor vem sempre nos dando oportunidade. Porque essa é a lógica da formação do universo. O universo, ele é formado de uma coisa que a gente vai falar hoje aqui, que é o amor. O universo, ele só é formado porque Deus nos ama. Porque tudo que foi colocado, tudo que está colocado no mundo material e no mundo espiritual, é porque Deus nos ama. E aí esse amor de Deus vai refletindo numa série de coisas, e essas coisas que eles vão sendo refletidas, vão em cada mundo recebendo nomes. Então a gente pode dizer que o amor é o perdão, o amor é a caridade, o amor é o abraço afetivo que você dá em quem está necessitado, o amor é a escuta. Então cada um vai ter uma aproximação desse amor naquilo que fascina mais o seu coração, ou naquilo que a gente consegue prestar mais atenção. E aí está a beleza da vida. E aí está a beleza da vida, porque a espiritualidade fala, ninguém evolui sozinho. É necessário que a gente viva em comunidade, comunhão, para que a gente possa aprender a amar também com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Porque se fosse só decorar o que Jesus falou e fez, aí seria preguiça da gente, né? Porque está tudo escrito, não é isso? Está no Evangelho, está no ensino repetido. Então a gente precisa passar por essa comunhão de pessoas para que a gente possa aprender com as outras pessoas como é amar na visão delas. E é fácil a gente perceber isso, né? A gente tem várias mães com seus filhos. E diante da mesma situação, cada mãe reage de uma maneira. E se você parar para observar, você vai ver que todas elas estão te ensinando uma forma de amar aquelas crianças. Então, assim, a vida e esse amor do Cristo é como um açúcar de confeiteiro, né? A gente bota assim, ele fica sendo doce, e a gente não pode botar muito, porque senão a gente perde o doce, perde o sabor, né? Mas não, o amor do Cristo, quanto mais cai, mais ele se dilui, mais gostoso fica a vida. Então não adianta a gente querer fazer como o maná no deserto, juntar aquilo tudo de uma vez, assim, agora eu tenho bastante amor. Porque a ideia não é ter bastante amor, a ideia é ser amor. Tudo bem? Todos nós estamos em processos, nós estamos nascendo, renascendo, crescendo, aprendendo, errando, reavaliando, amadurecendo. Essa é a lógica da doutrina espírita, explica pra gente, né? E para viver tudo isso aqui,
para a gente poder entender tudo isso que está aqui, a gente precisa ter uma noção do que isso significa para a gente, individualmente. Talvez para a gente que fale com os espíritos, porque tem religião que não permite se falar com os mortos, ok? Mas a nossa permite. Então, para a gente que permite ouvir os mortos falar com a gente, talvez essas coisas de errar, crescer, renascer, viver, morrer e continuar, seja alguma coisa muito comum. E talvez, por se tornar uma coisa muito comum, a gente não dê a importância devida que isso tem. Porque um dos aspectos desse crescimento, desse erro, desse aprendizado, é que cada jornada dessa tem que fazer diferença para a gente no espírito que nós somos. A literatura espírita fala para a gente, a doutrina, que a gente não pode sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. Então a gente está numa escola e a gente precisa aprender dessa escola com a teoria que a gente ouve, como aqui, por exemplo, mas a gente precisa ir para o campo das provas, que é dessa porta para fora, e viver tudo aquilo que a gente está aprendendo, lendo e fazendo. Porque senão não faz sentido. Porque senão a gente vai ser igual aquela multidão que ouvia o Jesus nos evangelhos e depois elas voltavam, todas aquelas pessoas, às suas atividades normais. Poucos continuavam seguindo Jesus. Então a gente já tem, como diz Emmanuel, conhecimento suficiente para sair da multidão e sair dessa multidão para a gente se aproximar do Cristo e ficar aos pés do Cristo. Só que isso tem um preço na vida que a gente leva e nas relações que a gente mantém na vida. Isso tem um peso e um custo tão profundo que a gente ainda não conseguiu fazer isso, apesar de querer. Porque se eu perguntar aqui quem deseja ser um fiel discípulo de Jesus, todo mundo vai levantar a mão na sua sinceridade. Então, por que não somos? Porque tem um preço, não sei se seria a melhor palavra, tem um custo, tem alguma coisa que a gente precisa fazer para que isso possa acontecer. Para que todo esse processo que a gente passa de nascer, renascer, crescer, errar, vai ajudar a nossa transformação. Então a gente precisa observar isso. Então, olha só, é preciso coragem para nos revelarmos e deixarmos as máscaras caírem e sermos quem nós somos. Porque a gente vive num mundo de tensões. Tensões nos encontros, tensões nas redes sociais, tensões na família, tensões no centro espírita, tensões no trabalho. Em cada espaço desse a gente usa uma máscarazinha para viver, né? Porque se a gente tirasse a máscara desses espaços, a gente seria aquela pessoa indesejada, o espanta-bolinho, né? E lá vem a Eucleia, vamos embora. Vai sair todo mundo do café. Não é isso? Ou você estaria agindo de tal maneira que provocaria naquele ambiente, com a tua sinceridade, um mal-estar de alguma forma. Então eu digo aqui que precisamos de coragem, porque nessas tensões nós somos frequentemente desafiados a renunciar naquilo que acreditamos. Nos momentos de crise, nesses grupos que a gente frequenta, essa máscara serve para a gente fazer uma barreira que às vezes nos protege em relação de a gente não se mostrar profundamente como a gente é, mas também para a gente evitar que chegue até a gente aquilo que a gente não quer. Então a gente acaba muitas vezes deixando as coisas acontecerem sem a gente ter a coragem, porque não é toda hora que se pode tirar a máscara, mas tem horas que nós precisamos tirar as máscaras. Uma delas, a doutrina espírita fala para a gente muito claramente: toda vez que você se defrontar com o mal, você tem que enfrentar o mal. Porque você é responsável por todo o resultado da tua conduta do não enfrentamento ao mal. Então, se você tiver em algum momento de tensão, e tiver no momento de tensão, e você tiver que enfrentar o mal, você tem que tirar a tua máscara, você tem que se expor. Isso tem, para aquelas pessoas que fazem isso, um custo psicológico, emocional, relacional, sentimental muito grande, desafiador,
Mas é necessário, porque esse é um dos caminhos pelos quais o teu enfrentamento ao mal é que vai fazer com que o amor do Cristo se estabeleça na relação que a gente tem. A gente tem que imaginar que todas as pessoas precisam ter oportunidades infinitas de ter acesso ao amor do Cristo. E você não pode utilizar nenhuma desculpa para excluir ninguém dessa relação do amor do Cristo. Isso é claro no ensino do Cristo e na doutrina espírita. O que eu quero dizer? Às vezes a gente, nesses ambientes tensos que a gente vive as nossas relações, a gente procura construir e estabelecer as nossas casas não sobre a pedra do ensino do Cristo, mas sobre qualquer plataforma que nos dê uma segurança mínima. E aí que está o erro. Porque na maioria das vezes a gente estabelece as nossas casas em cima daquilo que o mundo traz para a gente como verdade, como possibilidade. Sabe como é que se chama esse alicerce? Desculpas. Desculpas para não agir daquela forma. Eu tinha esse motivo, eu tinha aquilo, né? Quem estuda a Joana sabe que ela fala isso logo nos 2 primeiros livros da série dela. Por quê? Porque o que ela quer colocar na cabeça do homem é assim: você está trilhando um caminho de aproximação ao Cristo, é necessário que você não dê desculpas para não seguir ao Cristo, porque não tem nenhuma desculpa que você dê que justifique o teu afastamento do Cristo. Porque o Cristo falou: eu sou como a espada que corta, que separa. Ele está dizendo assim: o meu ensino vai provocar cisão. O meu ensino é tão forte que vai me levar à cruz. E quando ele pega e pergunta para a gente: você quer me seguir? Traz a tua cruz. Ele está falando assim: a minha cruz me levou para aquele lugar. Você tem que saber que a tua cruz pode te levar para o mesmo lugar de crucificação, na família, no trabalho, na rede social, aonde você estiver. Ok? Rapaz, a hora passa rápido aqui, né? Acho que é relógio. Certeza. Tenho certeza que está errado. E eu acho que a maior coragem aí que eu quero trazer para a gente começar, que a maior coragem, a coragem mais desafiadora é continuar a sermos amor nesses ambientes. Nesses ambientes tensos em que a gente vive, o nosso maior desafio, a nossa coragem maior é continuar a sermos amor. E aí a gente já começa a se aproximar de alguma coisa que está levando a gente para um nível de entendimento daquilo que a gente está fazendo como propósito de vida encarnado. Todos nós temos. Todo mundo. Quem não pensou sobre isso, pense. Por que é que eu estou encarnado? Esse propósito passa obrigatoriamente pela aproximação do ensino do Cristo, que para a gente tem nome, né? Mas o que o ensino do Cristo representa é a lei natural e a lei de Deus, que ele explicou para a gente da maneira como a gente consegue compreender agora. Não vamos pensar que um espírito puro pensa sobre o amor como a gente pensa aqui, pensa sobre o perdão como a gente pensa, ou vive essas coisas como a gente vive. São níveis de entendimento. A gente fala na 5ª série, para quem dá aula de uma matéria de geografia, de um jeito. Lá no 3º ano do ensino médio, eu já ia falar 2º grau, já ia entregar a minha idade. No ensino médio, de um jeito, mesmo tema. Por quê? O entendimento, a capacidade de compreensão deles lá é diferente do garoto aqui. Então, o amor, a fraternidade, tudo que a gente está ouvindo falar que o Cristo deixou para a gente, como a gente está no mundo de provas e expiações, a gente está começando ali a começar a entender as coisas. Porque o mundo antes da gente está bem aqui colado na gente aqui ainda. Então a gente está nesse processo. Então esse entendimento, essa coragem, esse desafio para a gente necessita atitude. A gente precisa ter a consciência desafiadora do amor nas nossas vidas. Se a gente não tiver isso, nos momentos de dificuldade em que a gente tiver que ser amor, a gente não vai ser. E sabe qual é o problema disso? A gente vai voltar muito triste com a gente mesmo. Quem é que nunca voltou triste, botou a cabeça no travesseiro
depois de um momento que falou assim, poxa, eu podia ter agido diferente. E não age. Para a espiritualidade, ela vai continuar comandando como ela tem feito. Mas o que ela quer é que você se coloque desafiadoramente através do amor nas suas relações. Ser amor no ambiente tenso é ser corajoso. Então a gente tem que ser corajoso para nesses ambientes ser amor. Quem era corajoso em todos os ambientes que passou? Jesus. A coragem dele de ser amor era tanta que levou ele à cruz. A coragem dele de ser amor era tão grande que não tinha fronteira. Ele veio para os judeus, mas ele expandiu esse amor, essa coragem deles, além das fronteiras dos judeus. Então, a gente pensando nisso, a gente vai partir da lógica da mensagem que eu recebi, que eu li, que eu preparei. A mensagem se chama Mais Alto. É Lucas 6,32, que Emmanuel fala exatamente da ideia da gente amar quem não nos ama. Porque Jesus fala, amar quem se ama é fácil. Agora, amar quem não se ama, é preciso ser corajoso. Amar o teu inimigo é ser corajoso. Não é ser bobo, tolo, inocente, como as pessoas costumam dizer, quando você ama o teu inimigo. Quando você estende a mão ao teu inimigo e a pessoa do lado, no teu trabalho, o teu vizinho, a tua família fala, deixa de ser bobo, não está vendo que ele está? Você é corajoso. Porque somente pessoas corajosas são capazes de amar como Cristo amou. É até 10 horas, né? Isso aqui agora o Cristo está falando com a gente. Chamou a gente num canto e falou assim, vem cá, que eu vou conversar com você. Jesus nos oferece uma lente para vivermos no mundo. O que eu quero dizer aqui? Todos nós estabelecemos as nossas relações na vida a partir de um ponto de vista. Todos nós observamos o mundo a partir de algum conhecimento que a gente tenha. Ninguém observa o mundo através do nada. Todos nós observamos o mundo através da carga emotiva, cultural, intelectual, antropológica, sociológica que a gente tem. Então a gente olha para alguma coisa e cria uma crítica, uma aproximação, um afastamento de algo baseado naquilo que a gente tem. Isso é importante para a gente reconhecer a primeira coisa. Quem a gente coloca no centro das nossas vidas como fonte de saber e direcionamento? Tem que ser essa pessoa que vocês pensaram. Mas muitas vezes a gente leva para as discussões do trabalho, da família, do centro espírita, pensamentos de filósofos, sociólogos, antropólogos, que são muito bem feitos. Dizem muitas realidades, mas em algumas horas são incompatíveis com aquilo que o Cristo traz. Kardec, quando fez o Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse claramente que ele escolheu aquele elemento que deveria ser o ponto de encontro de todas as religiões e todas as pessoas, a moral do Cristo. Não se discute isso. Então, em todo relacionamento, em todo movimento, que você precisar olhar o mundo com uma lente, a lente tem que ser a lente da moral do Cristo. E essa lente que ele nos ofereceu para a gente olhar o mundo tem um nome. Evangelho. Talvez possa soar um pouco religioso demais, alguma coisa assim, porque pode estar desgastado, mas a gente precisa saber que a lente que o Cristo deixou para a gente olhar o mundo e mudar as nossas capacidades de enxergar o mundo, chama-se Evangelho. Isso é o ponto para a gente perceber que tudo aquilo que a moral do Cristo ensina para a gente
precisa ser observada sob o crivo do que o Cristo falou. Então, quem tem que estar no centro das nossas vidas, como guia e modelo, são essas ideias. E a gente vem crescendo, aprendendo, errando, renascendo, vivendo, sempre fugindo do centro da onde emana essas relações, que é o Cristo. Quanto mais a gente aproxima, mais se aproxima disso, mais a gente evolui. Paulo, na 1009, ele diz o que? Lá no Livro dos Espíritos: gravitar ao redor da partícula divina é o caminho do homem. Então a gente tem que voltar a gravitar ao redor do ensino do Cristo, que a gente está afastado. E essa lente que a gente olha o mundo, ela recebe um nome. Olha, essa lente tem um nome: o Evangelho é amor. Então, se você quer amar como Cristo amou, você tem que conhecer o Evangelho. A doutrina espírita, ela está tentando trazer para a gente como a gente pode entender esse Evangelho, esse amor, com o nosso conhecimento. Que não quer dizer que seja o único. Cada religião vai trazer a sua capacidade de interpretar esse amor no Evangelho nas suas religiões próprias. Nós olhamos para o Evangelho, olhamos para esse amor, para essa lente, pela doutrina espírita. E aí a gente precisa caminhar observando essa lente, que é o amor, pela doutrina espírita, que foi trazida para a gente porque a gente esqueceu ou desprezou esse ensino. Porque Kardec pergunta: já que vocês não estão trazendo ensino novo nenhum, por que é que vocês estão aparecendo? Porque muitos esqueceram e muitos a desprezaram. Certo? O Cristo está olhando o mundo assim, ó. O mundo que a gente está entregando para o Cristo olhar é esse aqui, ó. É um mundo de destruição, é um mundo de brigas, de tensões, e o Cristo está olhando. Porque quem vai consertar tudo isso aqui somos nós. Não é ele que vai fazer um clique, né? Meu filho está ali, sabe disso, vai pegar a manopla das 5 coisas lá da Marvel e fazer assim e resolver. Não vai. Isso é um trabalho nosso que a gente vai fazer. Então, qual o problema hoje? O problema hoje, muitos cristãos vivem uma vida sem amor. Olham para o mundo sem a lente do Cristo. Aí é por isso que o mundo é como é, porque ele é reflexo daquilo que a gente faz com o próprio mundo. A gente precisa desafiar o mal com o bem. Se a gente não enfrentar, a gente que conhece um pouco o Evangelho, se a gente não enfrentar o mal que aparece no mundo com o bem, o mal vai vencer sempre. O mundo de regeneração, o mal existe, mas ele é menor quantitativamente do que o bem. Existem mais pessoas pensando o bem do que o mal. Ainda não é um mundo perfeito. Então a gente só avança, obrigado, a gente só avança se a gente enfrentar o mal para trocar essa visão que o Cristo tem do mundo por um mundo angelical, onde a gente pretende morar. Esse é o mundo que a gente quer morar? Não. Mas ele é o mundo que é reflexo da lente pela qual a gente está vivendo o mundo. Não é a lente que Jesus deixou para a gente, que é a lente do Evangelho, que é a lente do amor. Não adianta a gente ter um pote de amor em casa e não dividir com ninguém. A gente precisa pegar esse pote de amor e carregar esse pote do amor, distribuindo isso que a gente tem, deixando cair pelo caminho esse amor. Tem gente que vai pisar no teu amor. Tem gente que vai rejeitar o teu amor. Tem gente que vai odiar o teu amor. Tem gente que vai te querer crucificar pelo teu amor. Opa, está falando de Jesus?
Não, estou falando de você mesmo. Porque aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos aqueles que queiram amar como Jesus amou. Todos aqueles que se propuserem a fazer o amor a lente universal das suas vidas, vai sofrer a mesma coisa que Jesus sofreu. E é por isso que a gente, intimamente, animicamente, tem medo de amar como Jesus amou. Porque a gente não quer sofrer. E além de sofrer, a gente não quer ser taxado entre as pessoas que convivem com a gente de bobo, que a religião te mudou, você não era assim. Ok? Então essa relação que a gente tem, que é uma relação muito complicada da gente enxergar o mundo, é porque necessita que a gente seja o quê? Corajoso. Muitos cristãos vivem uma vida sem amor, olham para o mundo sem a lente do Cristo, valorizam a posse que leva à vaidade, o orgulho de ter coisas que as tornem melhor, uma justiça implacável contra todos, uma vida de exclusão, um egoísmo absoluto, uma realeza fictícia, uma vida de aparências, vazia de sentimentos, querem mostrar uma espiritualidade que não tem, adoram a Deus de tal maneira que são capazes de matar, brigar, ofender a qualquer um por esse Deus. Tudo contrário àquilo que o Cristo mostrou para a gente. Tudo contrário às coisas que o Cristo trouxe para a gente poder entender. Então, amar não é um caminho fácil. Amar é ir vivendo o Cristo em todos os momentos. Amar é um caminho que muito provavelmente nos levará à cruz. E aí cruz, eu botei de parênteses, significa desafios. É antes de tudo um símbolo do amor que se entrega. Então a cruz é o símbolo do amor daquele que se entrega. O que o Cristo fala para a gente é, se você amar como eu amei, você vai mudar o mundo. De pouquinho, porque se você amar de tal forma como eu amei, o que você fizer vai se perpetuar. Mas muito provavelmente, incompreendido que você será levado à cruz. Você será levado à tua exclusão, você vai ser apagado da memória das pessoas. Vai ficar e vai sobrar é o teu toque. A maneira como você demonstrou como é possível viver no mundo sendo amor. No Evangelho, o amor é sempre radical. Isso é legal. Jesus, quando ama, ele expande o amor dele no Evangelho de várias maneiras, não é isso? Ele cura a sogra de Pedro, ele cura a multidão que vai à porta da casa de Pedro logo depois que ele cura a sogra, né? Ele cura o cego de Betsaida, ele cura a mulher, o filho da mulher Cirofenícia, ele renasce Lázaro, não é? Tudo isso é amor. O amor no Evangelho é sempre radical, não tem meio termo. Jesus ou cura ou não cura, ou ama ou não ama. Então o teu amor tem que ser radical. A maneira como você viver as tuas relações, ela tem que ser radicalmente como o amor do Cristo é. Não pode ter negociação, porque senão a gente cai lá em Lucas 6,32, amar quem nos ama não é vantagem nenhuma. Lá em João 13, o que ele falou para os discípulos lá filhinhos, ele começa assim, filhinhos. E sabe quando é que ele começa a falar aquela frase, amai-vos como eu vos amei? Depois que Judas sai, só tem 11. Ele fala para Judas assim, aquele que tiver que fazer o que tem que fazer, faça logo. E aí depois que ele sai com a bolsa, e João escreve assim, todos pensaram que como ele levava a bolsa de moedas, foi providenciar alguma coisa que o mestre pediu. Aí ele começa assim depois, filhinhos, eu vou fazer o último mandamento para vocês. Então esse amor do Cristo é um amor radical.
É um amor absoluto. Não tem negociação. E olha que interessante. Essa aqui é a mulher hemorroísa. Tá? O amor no Evangelho é sempre radical. O amor, quando incorporado à vida, não pode mais ser controlado. Quando você viver e for amor, você não controla mais o teu amor. Eu trouxe a mulher hemorroísa para mostrar isso para vocês. Porque quando ela toca no amor, ela se cura. Porque o amor, ele se expande para todos os lados e se conecta àqueles que são verdadeiramente tocados pelo amor. Quando Jesus para no meio de todo mundo e fala: "Epa, quem me tocou?" Aí Pedro fala: "Pô, tá aqui empurra danado, mas pô, muitas pessoas não. Virtude saiu de mim, amor saiu de mim." Porque ele não controla, o amor está ali. Todo mundo que se aproximava do Cristo com o coração puro, recebia o quê? Amor. Aquela mulher demonstrou para a gente que o amor, quando incorporado à vida da gente, a gente não controla. E sabe por que a gente não controla? Porque a gente está procurando ter amor. O Cristo é amor. A gente está querendo ter um compartimento em casa cheio de prateleiras para botar amor, amor, amor. Botar um pouquinho no carro quando for sair na rua para dar no trânsito. Vou levar um pouquinho para o trabalho. E hoje eu trouxe um pouco amor, tinha que trazer mais, né? O Cristo não, o Cristo é amor. João, na sua primeira carta, né? João 4:8 fala que Deus é amor. Se Deus é amor, Jesus é amor, né? Então a gente está procurando ter amor, e o Cristo é amor. E quando a gente for amor, a gente não controla o amor, porque ele sai da gente e contamina. E a gente conhece pessoas que, apesar de não ser o amor radical como Cristo é, são amores que cruzam o nosso caminho diariamente. E a gente fala assim: nossa, eu me sinto tão bem do lado de tal pessoa. Eu gosto tanto de conversar com fulano, ela me entende tanto. Toda vez que eu estou com um problema, eu procuro a Martinha. Toda vez que eu... Não tem essas pessoas que a gente... Essas pessoas são amor naquela possibilidade que elas têm e estão expandindo além das fronteiras que elas têm. Não seguram dentro delas esse amor. Elas estão jogando esse amor para fora. Essa é a diferença. A gente quer ter amor e o Cristo é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a gente não ama, a gente jamais vai conhecer o Cristo. A gente vai ter uma ideia muito boa dele, superficial dele, vai ter assim, visto um filme, um documentário, leu um livro, mas aí você vai fazer uma prova sobre a vida do Cristo, sobre o Cristo, tira 2. E a gente achava que sabia muito. Por quê? Porque quem não vive por amor não conhece a Jesus. É a mesma ligação da mulher hemorroísa que tocou e fez uma ligação natural. Toda vez que você for uma ligação natural de amor, você está conectado ao Cristo. Mas todas essas vezes que a gente vive desconectado do amor do Cristo, e aí cada um tem que pensar quantas vezes são no dia, a gente está longe do Cristo, afastado dele. Então a preocupação de ser amor é uma preocupação de ficar próximo a ele. Quando ele chama filhinhos e Judas saiu, ele está falando: vocês que ficaram e não me venderam ao mundo, eu vou falar uma coisa para vocês. Então a gente tem que pensar assim: eu estou saindo do círculo íntimo de Jesus todas as vezes que eu troco ele por alguma coisa do mundo. Eu sou o Judas que saiu da Santa Ceia e não ouvi ele me chamar de filhinho. Eu não ouvi ele me dar o último mandamento. Um último mandamento eu vos dou. Essa
é a relação que João coloca na primeira carta que eu trago para a gente conversar. Então, o desafio do cristão espírita para amar como Jesus amou é ter coragem. Eu andei aqui 17 slides para falar isso. Para a gente amar como Jesus amou, é preciso ter coragem. Porque viver esse amor nas nossas relações é alguma coisa que desafia a gente o tempo inteiro. É sempre alguma coisa que vai trazer para a gente atrito, tensão. E a gente não pode ser tensão. A gente tem que ser amor aonde houver tensão. A gente tem que viver de tal maneira que a gente ande pelo mundo expandindo um amor naturalmente. Infelizmente hoje, o amor é um fenômeno marginal na sociedade contemporânea. Porque as pessoas têm outros interesses antes de verdadeiramente amar o inimigo, o adversário. Porque quando Cristo fala de amar o inimigo, ele pede para a gente orar pelos adversários. Ele pede para a gente se reconciliar com aquele que a gente tem algum problema antes de que as coisas terminem, porque senão o julgamento é outro. E ele pede para a gente se reconciliar com o inimigo antes mesmo da gente colocar as nossas ofertas no altar. Ele fala, deixa aqui. Antes de você se dedicar a mim, se dedica ao teu irmão. Se reconcilie com o teu irmão. Que isso é que é importante. Depois você volta aqui. Porque infelizmente hoje a sociedade contemporânea, o amor é marginal, é lateral. E é por isso que a gente vive como a gente está vendo que a sociedade vive. Porque os valores que a gente coloca são complicados. Então quem tem filho pequeno, o que a gente vai dizer para ele que é ser uma pessoa de sucesso? Ter dinheiro, uma boa profissão, ter respeito, poder, casar com uma pessoa bacana. O que é? Não, tem que dizer para ele que o sucesso dele é ter o amor do Cristo. Como? Eu vou dizer isso para ele se a sociedade está empurrando para ele goela abaixo outros valores. Vai dar tempo, certeza. Eu trouxe aqui, ó. Por que a gente precisa ser corajoso? Porque às vezes a gente tem medo de ser amor, porque a gente tem medo de ser ferido, de perder, de parecer bobo. Qual é o sintoma? A gente recua afetivamente, a gente usa uma ironia defensiva para não amar como a gente pode amar. A gente usa de um mecanismo de proteção para a gente não se expor ao outro, para não parecer ser bobo, para a gente não ser levado levianamente, porque o amor é marginal, não é centro na sociedade. O amor vence quando ele vence a vulnerabilidade responsável. Eu perguntei a primeira carta de Coríntios 13, né? Porque o amor tudo crê. Aquele que crê no amor tem que saber que o amor pode tudo, pode até cobrir uma multidão de pecados. Então, quando a gente pega pessoas como João, como Paulo, que escreveram sobre o amor do Cristo, é porque eles entenderam verdadeiramente o que era ser amor, não ter amor. Uma outra coisa que a gente precisa se desafiar com a nossa coragem de amar é que muitas vezes nós somos indiferentes, nós temos um cansaço empático, né? De querer o tempo todo, e aí a gente se afasta, porque não dá para ajudar todo mundo. É a desculpa que a gente usa, né? Mas imagina, o Cristo está esperando que todo mundo seja capaz de estender a mão do amor ao próximo. A gente pode ter essa justificativa de dizer que, poxa, eu não consigo, estou cansado de tentar amar, na próxima encarnação, então, vem alguém aí que faz ele amar. Aí nessa encarnação, então, porque ele é uma pessoa difícil, ele vai ser esquecido por todo mundo, porque ninguém tem coragem de amar e se abrir a esse coração como ele precisa. Aí a gente está fazendo o quê? Abandonando alguém sem a possibilidade de levar a ele a mensagem do Cristo, o amor do Cristo. Então, aí eu estou falando, né? Agora a gente vai puxar aqui para o campo da gente, cada um vai pensar
Quem é a pessoa que às vezes a gente está excluindo do amor por ter tentado dar amor muitas vezes? E a gente já está cansado de dar oportunidade. O amor vence quando a gente dá uma atenção plena para ele. Então a gente precisa ver essa pessoa, enxergar o ambiente dela, o mundo dela, precisa se aproximar, precisa tocar ela, tocar no sentido de ouvir, dar atenção, saber verdadeiramente o que o coração dela está em atrito. Mas isso exige o quê? Coragem. Porque é como um animal feroz, né? Aquele que não ama é como um animal feroz. Você vai se aproximar de um animal feroz, você vai aos poucos, mas você tem que ir. Até você domar aquele animal e dar àquele animal a possibilidade de reconhecer o teu amor que transformou ele. Tem vários filmes que falam disso de outras maneiras, vários livros que contam isso, né? A aproximação a pessoas difíceis que são modificadas porque aquele que insiste muito no amor muda o outro. Essas pessoas são corajosas demais, porque elas se expõem a todo tipo de violência, inclusive a física, mas elas não desistem das pessoas. Tu imagina se Jesus falasse assim: desistir do Jorge, dei muita chance para ele, 75 encarnações seguidas, não aprendeu a amar, desistir de você, Jorge, fica para a próxima. Não é assim, né? Às vezes a gente não tem coragem porque a gente tem uma descrença no bem, um certo descaso de que aquilo efetivamente faz diferença. Meu amor não é tão importante assim. A gente faz piadas amargas, a gente fala, no mundo real mesmo ninguém presta. Não tem ninguém como Jesus, Jorge. O amor vence quando a gente é uma esperança ativa, porque o amor tudo espera transformar, como disse Paulo. Então essa maneira que a gente tem de desacreditar no bem é que está fazendo com que o bem não seja colocado em prática por nós. O que adianta eu ser honesto se está todo mundo roubando? Já ouvimos isso? O que adianta eu fazer minha parte se aquilo que eu faço é tão pequenininho que não é capaz de mudar a estrutura que está aí? É capaz. É capaz, né? A gente faz uma parede com um tijolinho em cima de tijolinho. A gente faz um centro espírita, às vezes pequeno, juntando grana para comprar um lugar, para construir alguma coisa maior, mas não é do dia para a noite, são anos. Então, o pedacinho do teu amor, o pedacinho do bem que você faz, radicalmente, é capaz de mudar o mundo. Quem lê a obra de André Luiz, né, sabe que o amor vence todas as batalhas. A única maneira, lá no mundo espiritual, nas obras de André Luiz, de vencer é através do amor. O amor paciente, o amor calmo, sereno, né? Chega a pedir licença lá para o chefão do mal, né? Eu posso ficar aqui? Ele pode, claro. E através dessa presença calma, e André Luiz perguntou, mas por que a gente não enfrenta ele? Não é o momento agora. A gente tem que estar aqui dentro, entrar aqui dentro. Quantas obras de André Luiz a gente vê que o obsessor vira o libertador do obsediado, quando aprende a amar e quando alguém estica a mão a ele? Está lá nas obras de André Luiz, várias. Então a gente precisa entender que o nosso amor pode sim mudar as pessoas e o mundo. Se não fosse assim, por que a gente evangeliza as crianças e os adolescentes? Porque a gente precisa acreditar que aquilo que a gente faz vai transformar o mundo através daquelas crianças. E todos os pais, avós, tios têm que entender que tem que levar as crianças para a evangelização, para elas poderem desde cedo entender que o amor tem que estar no coração delas, porque elas vão transformar o mundo com o amor delas. Não é para ela ser espírita, não é para ela entender que o amor e o bem vão transformar o mundo. E é isso que o Cristo espera da gente. Cristo pergunta, né? Tu me amas? Ele está perguntando para quem aqui? Ele já voltou, né? Ele já morreu, foi lá na catacumba dele, voltou 3 dias. Aqui ele fez um peixinho na praia com a galera dele. Aí falou, Pedro, vamos caminhar agora. Mas ele está falando, sabe para quem aqui? Para cada um de vocês aqui agora. Ele está perguntando assim, Eva, tu me amas?
E vai te perguntar até ele saber que você está entendendo o que ele está querendo falar para você sobre amor. Ele tem falado com a gente, feito essa pergunta, caminhado com a gente, várias encarnações nossas, para trazer para a gente a ideia do que é amor. E repito o que eu falei lá no começo. Tudo que a gente tem, só tem pelo amor do Cristo. Quando a gente vê nosso lar, e a gente vai ver a obra, nosso lar existe porque alguns espíritos se juntaram e mentalmente criaram o nosso lar. Sabe o que é isso? Por amor, eles criaram um espaço seguro, aonde espíritos podem se refazer no mundo espiritual. Então o amor pode transformar vidas, quando sinceramente vivido. E aí a pergunta fica para a gente: tu me amas? Então por que tu não vive o meu amor? Era isso que ele queria falar para Pedro. Pedro, então vive o meu amor, apacenta as minhas ovelhas, acalma, caminha com elas, mas através do amor. Agora seria a hora que eu ia colocar uma música da Cacá Rezende, mas não vai dar tempo. Mas depois a gente bota no final, tá bom? Tá acabando. O amor sem violência, né? A ética é a mansidão no falar, nada de imposição. Isso na prática, né? Porque a gente tem que trazer para o dia a dia, é a gente corrigir no privado, ouvir primeiro, perguntar como posso te ajudar, antes da gente sugerir aquilo que a gente quer para as pessoas. Porque às vezes a gente acha que está amando a pessoa, falando para ela assim: você tem que fazer isso. E sem a gente ouvir, sem a gente entrar no mundo, sem a gente tocar no mundo da pessoa, sem a gente saber qual é a real necessidade daquela pessoa. Então, o amor, ele tem que ser sem violência. O amor não é imposto, colocado na goela. Senão a gente já seria amoroso, porque com certeza em alguma encarnação alguém quis fazer isso com a gente. Alguém quis trazer para a gente essa... O amor é a presença que sustenta. Por quê? Amor não abandona, não dramatiza, o amor acompanha. Não tem essa questão da eu amei e cansei, abandonei, agora ele segue a vida dele, ele faz o que ele bem entender. Na prática do dia a dia são os pequenos gestos de cuidado, de oração, de uma ação concreta. Às vezes realmente o contato físico, a presença física já está um pouco saturado pela outra pessoa, não por você. Por você nunca. Quem ama nunca foge de uma aproximação. Mas a gente tem que respeitar o outro. Mas aí eu me aproximo dele através de uma oração, de pequenos gestos, através de uma rede de apoio. Eu não abandono a pessoa. Então a gente precisa ter essa atenção para a gente poder falar assim: o que eu estou fazendo precisa continuar até que o amor toque o coração dessa pessoa. Não é você esquecer a sua vida para viver a vida do outro. Você vai viver a sua vida amando, caridosamente, indulgente, mas você vai estendendo esse amor a todas as pessoas. Porque se você chegar lá em cima e falar assim: olha, eu não vivi minha vida porque eu tentei dar meu amor todinho para o meu filho não escutou. Não é isso. Mas não é desistir das pessoas, é mostrar para as pessoas que cruzam o teu caminho que você é importante para elas. E muitas vezes você talvez seja a única pessoa que ela conhece que vai tratar ela com amor. E talvez ela não te trate da maneira como você acha que ela pode te tratar, porque ela também não sabe tratar ninguém de maneira diferente. A vida só ensinou a ela a ser assim. O amor tem uma constância no bem, né? É perseverar, não estacionar no erro alheio, nem no próprio. Está ajudando, sendo amoroso, a pessoa erra e você, agora desisti, então. Você não entendeu nada do que eu te falei. É a micrometas, né? O que a gente pode fazer nas próximas 24 horas para ajudar alguém que a gente conhece necessitado de amor? A gente precisa celebrar os avanços com essas pessoas. A gente precisa retomar a rota sem culpar essas pessoas quando elas falham. Meu pai bebeu durante muito tempo. Ainda tenho na época que ele parou.
entrou pro AA e viveu a vida dele todinha, depois de 40 anos sem beber. E abriu muitos grupos de alcoólicos anônimos. Ele sai cedo de casa para pegar a pessoa que bebia cedo, para a pessoa não começar a beber. E eu, pequeno, acompanhava ele, que ele me levava, né? E eu nunca entendia porque ele voltava na casa das pessoas que ele tinha ido na semana anterior, nas 2 semanas, e a pessoa tinha voltado a beber. Ele falou: meu filho, a gente não pode desistir das pessoas. Se eu desistir dessa pessoa, quem vai lá tirar ela do álcool? Então a gente não pode desistir das pessoas porque as pessoas não estão conseguindo ir à frente. A gente precisa estar sempre atento a essas pessoas e retomar a rota do amor com essas pessoas quando elas falharem. Sabe por quê? Porque quando a gente falhar, e a gente vai falhar, a gente vai precisar que outras pessoas nos ajudem a retomar a nossa rota do amor. É um pastoreio que vai formando a pessoa. Pastoreio no sentido de orientação. Porque quando ele fala com Pedro, tu me amas, apacenta, ele está falando: olha, toma conta do meu rebanho. Carregar nos ombros, mas orientar para uma autonomia. Durante um tempo, o teu amor tem que ajudar aquela pessoa a caminhar. Mas você vai crescer com ela e falar assim: você tem que caminhar sozinho. Você tem que ter a tua independência. Você tem que estar seguindo a tua maneira, para que ela também possa se tornar um ponto de apoio, de amor para outras pessoas. Ah, Jorge, quanto tempo eu caminho com essa pessoa? Não sei, vai depender da pessoa e de você. Tem pessoa que você vai caminhar muito, talvez uma vida inteira, 2 encarnações na mesma família, para você caminhar junto com ela, para vocês 2 aprenderem a amar. Porque a gente tem que acolher, orientar e responsabilizar, fortalecer a boa parte do irmão com as tarefas que ele pode. Então a gente tem que sempre fortalecer o irmão naquilo que ele tem. Corri, são 8h10, estou no último slide, e eu trouxe para vocês um poema de Emmanuel através do Chico, porque eu acredito que o amor é como um perfume. A pessoa perfumada, ela entra, dá uma volta e você, coisa gostosa, né? Quem é? É o Clé, né? Não é assim que a gente faz? O amor do Cristo é esse perfume. Ele tem que estar sempre presente nas nossas narinas. Quando a gente não estiver sentindo o amor do Cristo, a gente está longe dele. A gente precisa estar próximo do Cristo para a gente sentir o perfume do amor dele e seguir esse perfume buscando a fonte. Então, chama-se perfume de Deus. Derramou-se o perfume das alturas celestes. Os homens o puseram em vasos numerosos, uns esguios e altos, outros amplos e ovoides. Alguns feitos de ouro, outros de barro e prata. Tantas formas diversas, mas o aroma era o mesmo. Esta é a história do amor, o perfume de Deus. A gente tenta aprisionar esse amor em várias religiões, em vários cantos, de várias maneiras. Ninguém consegue, porque ele é o perfume de Deus. Então que a gente seja sempre corajoso para amar aonde existe o ódio. Que a gente seja corajoso de ser amor aonde não existe a outra possibilidade de viver. Porque o amor, ele é radical. O amor no Evangelho, ele é tanto que quando a gente vive esse amor, a gente é amor. E ele se expande além da gente. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, tá? Eu coloco para vocês agora. Peraí. Peraí que eu vim preparado. Meu amor, meu telefone.